Tá ok, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos glorificar o Teu nome mais uma vez nessa noite, neste lugar, Deus. Primeiramente, nós queremos mais uma vez pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados, Deus. Pedir perdão, Deus, pelas nossas inclinações, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Deus. Nos perdoe, Senhor. Por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos achegar a Ti nesse momento. Nos achegar, Deus, adentrar mesmo, Senhor. Debaixo da Tua graça, da soberania, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Fale com cada um que está aqui nessa noite. Que a gente saia deste lugar nessa noite, Deus, cheio do Teu Espírito. Que a Tua palavra fale realmente ao nosso coração, ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dando continuidade então, hoje provavelmente é a última parte do tema A Cruz de Cristo, né? Nós trabalhamos toda a questão do sangue de Cristo e hoje é a terceira parte que nós estamos tratando a respeito da cruz de Cristo. E espero terminar hoje esse tema. Pelo jeito vai até o final do ano aí, né? Cada capítulo que eu estou tratando tem usado pelo menos 3 domingos, né? Então vamos lá. Quem sabe até o final do ano a gente termina. O importante é se isso está cooperando de alguma forma para a fé de vocês, como tem cooperado para a minha. Ok? Amém? O alvo disso tudo que a gente está tratando aqui é que quando a gente terminar essa série de estudos, você tenha convicção absoluta, se até aqui ainda não teve. Até o final, a minha esperança é que você tenha uma convicção plena da tua posição em Cristo Jesus. O teu lugar em Cristo. O que é, de fato, a fé cristã? Quando a gente anuncia a fé cristã, ela é toda uma complexidade teológica que está envolvida dentro disso. Uma obra que tem toda uma complexidade e que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? A gente passa batido por cima. Por isso você vê tanta confusão, tanta gente perdida, tanta gente que não sabe falar acerca do que crê. Tem gente que crê que salvação se perde, crê que a qualquer momento, qualquer pecado que você comete, isso denota que você não é salvo, né? E por aí vai. Cada um caminhando dentro daquilo que acaba absorvendo da Bíblia e que muitas vezes são questões que não é nem a Bíblia que está falando, né? São ensinos que vêm do púlpito, né? Aquilo que é ensinado aqui desse púlpito, as pessoas muitas vezes vão simplesmente engolindo sem ter um filtro para olhar para isso com uns olhos realmente com alguém que tem uma bagagem para levantar até mesmo uma crítica diante do que é falado. É por isso que você precisa ler a Bíblia. Não somente ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler comentários bíblicos. Você precisa ter uma biblioteca em casa, você precisa ter interesse mesmo em ler a Bíblia. Investir mesmo dinheiro numa boa Bíblia. Uma Bíblia que tenha comentários. Você vai gastar ali, sei lá, uns 200, 300 reais numa boa Bíblia. Uma Bíblia boa. Não estou dizendo que essa Bíblia vai ter mais coisas no quesito canônico do que essa que você tem na mão. Mas vai ter muitos comentários ali que vão te ajudar. Mas tem Bíblias que por 80 reais você consegue comprar. A Bíblia Thompson, acho que está esse preço. Que é uma excelente Bíblia. Quanto tá? Então, 120 menos 80, mais 40 aí você compra ela. Foi o que eu falei. E tá certo? Tem a Bíblia de Estudo NVI também, que é muito boa, se bem que tem muita pouca coisa assim de teológico ali, né? Mas a questão que eu estou desafiando vocês, a minha proposta também, além de vocês criarem uma bagagem maior na sua teologia, na sua doutrina, é que você desperte de alguma forma para conhecer a Bíblia, para ler a Bíblia, para ter conhecimento da Bíblia. O que é muito triste para mim hoje, como pastor, é olhar e saber que ateus conhecem mais a Bíblia do que os cristãos. Que os cristãos estão apanhando na internet dos ateus porque os ateus conhecem mais a Bíblia do que eles. Entende? Aí quando vai para um debate teológico,
Os ateus sabem mais de teologia do que os cristãos, então está uma coisa muito confusa hoje. Porque é uma geração que está preocupada com os arrepios. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que falou que chofar, esses dias estava num lugar lá e o chofar tocou e ela sentiu a presença de Deus na hora quando o chofar tocou. E essas coisas assim a gente ouve, e eu estava na casa dela, então com todo respeito eu fiquei quieto. Amém, Falei, o quê, Amém. Eu falei, se fosse uma guitarra, eu até, fosse, uma Gibson. Opa, tudo bom, irmãos? Só um pouquinho. Então, tem essa questão aí, Então, tem gente que está mais preocupada com isso do que realmente conhecer a Bíblia. Daí, quando é colocado numa questão em que precisa defender a fé, conhecer mesmo teologia, doutrina, aí empaca nesse muro, do intelecto. Por quê? Porque você criou uma doutrina de que a letra mata, mas o espírito vivifica. Que é um conceito teológico totalmente errado, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Ok? Então nós estamos falando a respeito dessa questão de estar em Adão e estar em Cristo. As duas posições. E quando você nasce, essa herança que você herda de Adão, essa separação, que você nasce separado de Deus por causa de Adão, e quando Cristo vem, ele vem como o último Adão. A Bíblia fala que, ele diz assim, que quando ele for levantado, todos serão atraídos. Eu atrairei todos a mim. Então, ele encarna toda a humanidade nele. Ele leva consigo toda a herança da humanidade adâmica, desde Adão até o último a nascer. Ele está ali. Quando ele é levantado, ele atrai para ele. Então, quando Cristo morre, ele morre como o último da nossa espécie. Ele atrai todos nós. A Bíblia fala que todos morreram em Adão. Quando Cristo é atraído, quando ele morre, todos nós morremos nele. Somos atraídos por ele, recebemos o juízo nele. O juízo que era para eu e para você recai sobre ele. Todos nós somos condenados em Cristo Jesus. Então ali a raça humana é condenada em Cristo Jesus. Deus assume a posição de condenação sobre si mesmo em Cristo Jesus. No terceiro dia, ele renasce, ressuscita para uma nova vida, com o corpo glorificado. E nele, Paulo fala que nós ressuscitamos como uma nova criação. Portanto, eu e você não fazemos parte mais de uma herança adâmica, apesar de ainda estarmos dentro de um corpo que é uma herança adâmica. Mas a Bíblia fala que então, na ressurreição, o que acontecerá com o meu e com o teu corpo? A gente vai tratar um pouco sobre isso. Ok? Então, essa questão então de você perder a salvação, ela é muito complicada quando a gente está falando dessas questões profundas da teologia. Porque se você estava em Adão, e você agora morre em Cristo, e você ressuscita em Cristo para uma nova vida, se você é de fato uma nova criatura em Cristo Jesus, é basicamente irracional você crer que você pode voltar para Adão. Porque você morreu em Cristo. Uma vez que você morre em Cristo e você ressuscita em Cristo, como é que é esse processo de volta? Como é que acontece esse processo novamente? Não tem como. Teologicamente falando, em questões de metafísica, em questões de eternidade, em questões teológicas, não tem como mais você voltar para Adão, se você está em Cristo. Se você volta para Adão, isso implica que você nunca saiu de Adão, você está em Adão ainda. Morto nos seus pecados e nos seus delitos, separado da glória de Deus. Mas uma vez que você está reconciliado em Cristo Jesus, você não tem mais como voltar para o lugar onde você estava. Por mais que você queira. Por mais que você queira voltar para Adão, não tem como. Não volta nunca mais, se de fato você passou por esse processo. Por isso que é importante você entender isso e passar por esse processo. Enfrentar mesmo na sua vida, experimentar mesmo um novo nascimento em Cristo Jesus. Sem um novo nascimento, você ainda está em Adão.
Vocês lembram lá quando Nicodemos pergunta para Jesus, fala assim, mas Senhor, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe de novo? Jesus falando, o que nasce da carne é a carne. Quem nasce Adão é Adão, meu amigo. Adão não herda o reino dos céus. Adão não conhece a eternidade. Adão não tem nome escrito no livro da vida. Somente quem passa da morte para a vida em Cristo Jesus, aí sim faz parte de uma nova geração, de uma nova criação. E aí você pode dizer, eu não sou mais o mesmo. Eu faço parte de uma nova criação em Cristo Jesus. Você faz parte disso? Dessa nova criação? Ou isso é uma historinha para boi dormir? Que a gente passa por cima e não dá conta disso na nossa vida. Então lá em Romanos, no capítulo 6, o versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, morto para o pecado, é o que Paulo está falando. Eu estou morto para o pecado. E essa é uma chamada de Paulo à nossa atenção, porque hoje se tem um falso entendimento, e é impressionante como essa questão da graça sempre leva a um falso entendimento do que implica realmente a graça. Sempre é assim. Você fala graça, a impressão que se tem é que isso é uma liberação para o pecado. Sempre é assim. Sempre é assim. A graça, ela se tornou, de alguma forma, uma falsa compreensão para a liberação para o pecado. Porque a gente tem dois extremos, né? Um extremo é aquele que você peca, perdeu a salvação, você está no inferno, se a irmã cortou o cabelo, acabou. Raposo vai para o réu mesmo. Usou um batonzinho, está no colo do capeta. Perdeu a salvação. Outras coisas, então, vai para um terceiro inferno, não é nem o inferno, porque deve ter vários tipos de inferno, né? O inferno para a irmã que corta o cabelo, o inferno para quem usa batom. Então, vários níveis de inferno. Depende do pecado que você comete, tem um demônio de um certo tamanho que vai torturar você lá. Então, esse é o extremo. O outro extremo é, como a salvação é pela graça, e isso implica, então, que nada do que eu faço ou deixo de fazer tem alguma implicação no quesito de que eu sou salvo pela graça, né? E isso muitas vezes gera uma liberação para o pecado, né? Onde as pessoas entendem, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de crente. De crente eu já ouvi isso. Quando a gente apresenta a graça, o cara entende assim, então, já que é pela graça, então pode tudo. Aí, graças a Deus, que o cara chamado Paulo escreveu isso aqui. Porque ele fala então, que diremos, pois, então, quando é apresentada a graça? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Isso está num contexto de quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para que a graça esteja sempre, né, se manifestando de uma maneira superabundante na nossa vida, então eu vou continuar pecando. Porque, de alguma forma, isso engrandece ainda mais a graça. A mesma coisa que perdão, né? Por exemplo, quando você perdoa alguém por um pecado que é perdoável, por uma questão que é perdoável, isso não se pode ser chamado de perdão. Não é? O perdão, ele existe justamente para questões que não são perdoáveis. Porque daí tem sentido existir o perdão. Porque senão não é perdão. É, sei lá, um tapinha nas costas. É um ser legal. Alguma coisa assim. Mas perdão, não. Perdão tem que encarnar algo que denota, então, a necessidade de ser, de fato, perdoado. Porque se a gente perdoa só aquilo que é perdoável, não é perdão. Você pensou, já prestaram atenção nisso, que geralmente tem questões que a gente fala, não, isso não tem perdão. E tem certas coisas que a gente fala, isso tem perdão. Mas para aquilo que tem perdão, a palavra nem é perdão que deve ser usada. Porque se aquilo tem, de alguma forma, a obrigatoriedade de ser recebido um perdão, aquilo não precisa de perdão. Precisa de outra coisa. O perdão só tem sentido em questões que são imperdoáveis, porque senão não é perdão. Ok? Tudo bem que a gente lida todos os dias com questõezinhas que você precisa estar perdoando, né? Principalmente quem é casado, né? O tempo todo você tem que estar lidando com questões para estar convivendo. Casamento que não tem perdão não sobrevive, né? Não
Não sobrevive. Casamento, namoro, amizade, né? Não sobrevive. Não tem como. Então, Paulo está falando que isso não é uma deliberação para eu e você pecar, apesar de toda a questão da salvação ser um papel de Deus, não é uma deliberação para que eu e você pequemos. Porque Paulo fala então que nós estamos mortos para o pecado. Uma vez que eu estou morto para o pecado diante de Deus, como que a gente vai viver ainda nele? Como que eu e você vamos permanecer no pecado se nós estamos mortos para o pecado? Eu sei que muito disso que eu estou falando aqui, a realidade prática disso no dia a dia tem uma distância muito grande. Eu sei disso. E depois nós vamos tratar sobre isso lá na frente, para que vocês entendam. Isso tem tudo a ver com a batalha que eu e você enfrentamos entre a nossa carne e o nosso espírito. Todos os dias. Aí você vai entender por que disso tudo. Tá ok? Então, por enquanto você vai ficar com esse ponto de interrogação aí. No mesmo capítulo, ainda em Romanos 6, lá no versículo 3, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. Então, batismo tem tudo a ver com morte. Tem tudo a ver com morte. Tem tudo a ver com aquilo que aconteceu lá no dilúvio. Alguns apontam que a origem do batismo já começa lá no dilúvio. A questão teológica lá, já começa lá esse conceito. Mas quando eu e você somos batizados, há dois tipos de batismo que acontecem na nossa vida. O primeiro batismo é o batismo do Espírito Santo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo. Quando você recebe o selo do Espírito Santo na sua vida. Esse batismo que vem do alto, que batiza a sua vida, que não tem nada a ver com falar em línguas, com ver anjos, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com você receber de fato o Espírito Santo da promessa na sua vida. Quando você recebe, esse é o primeiro batismo que acontece aqui dentro, no nosso espírito. No nosso espírito. E esse segundo batismo é aquele que você então realiza lá, quando você faz um rito de batismo, né? Como foi agora no retiro, entramos naquela água quentinha, gostosa, né? Muito boa, limpinha a água também. Aquele batismo ali. Mas o batismo que Paulo está falando é esse batismo que nós recebemos em Cristo Jesus. Assim como ele, quando ele foi levantado, ali naquela cruz, nós fomos batizados em Cristo Jesus. Todos nós. Fomos sepultados, mortos juntamente com ele. Amém? Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. Se você quer saber a quem você pertence, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, se você quer saber a quem você pertence, está aí. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Repita comigo assim: eu pertenço a Deus em Jesus Cristo. Mais uma vez, eu pertenço a Deus em Jesus Cristo. Você pertence a Deus em Jesus Cristo. Você pertence a Deus em Jesus Cristo. Pertence. Pertence. Aquilo que eu tenho, que me pertence, é meu. Eu, o Pipe, posso ser roubado. Eu posso ser roubado de coisas que me pertencem. Algumas coisas que me pertencem, eu posso ser roubado. Agora, tem coisas que pertencem a mim e pertencem a você que ninguém pode roubar. Se você passou desse processo de Adão para Cristo, algumas questões não podem ser roubadas de você. E a realidade disso é que se você passou de Adão para Cristo, você pertence a Deus por meio de Jesus Cristo
E ninguém, absolutamente ninguém, pode te roubar disso. Porque senão a gente vai dizer assim, aquele cara pertencia a Deus, agora não pertence mais. Aquela mulher ali pertencia a Deus, e agora não pertence mais. Eu fiquei muito triste em saber que um grande amigo meu e pastor, hoje apostatou da fé. Um cara que usava o púlpito para falar de uma maneira muito convincente, com ousadia, anunciava o evangelho, tinha uma banda, pregava mesmo contra as trevas, falava, denunciando todas as trevas. Eu tive a triste notícia de receber essa notícia de que ele hoje apostatou da fé. Eu não sei responder. Eu não sei responder isso. Eu não sei até onde isso vai. Eu só sei que a Bíblia ela é muito clara em algumas questões. Em algumas questões ela é muito clara, porque quando você vê, principalmente alguns tipos de manifestações externas, muitas vezes isso nos confunde, porque é difícil você dizer, quando você olha algumas manifestações externas, é difícil você julgar e dizer essa pessoa é ou não é, pertence ou não pertence. Né? Porque, por exemplo, sempre nas aulas que eu dou aí em seminários, quando vem essa questão de perda da salvação, a galera traz alguns textos básicos para a gente, né? Para questionar essa questão de estar ou não estar, de pertencer ou não pertencer, de perder ou não perder a questão. Né? E sempre uma questão que é interessante, por exemplo, você duvidaria que um cara que expulsa demônios não tem o Espírito Santo de Deus? Segundo, de um cara que profetiza não tem o Espírito Santo de Deus? E terceiro, e mais agravante ainda, um cara que tem manifestações de milagres por meio do ministério dele, você duvidaria que esse cara não tem o Espírito Santo na vida dele? Não. Ninguém duvidaria. Ninguém duvidaria de um cara que manifesta essas três coisas na vida dele: profecia, expulsão de demônios e milagres. Você não duvida que esse cara não tenha o Espírito Santo de Deus. Porém, o Senhor Jesus disse assim, que chegará o dia, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Muitos naquele dia chegarão e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios e nós operamos milagres. E eles ouvirão então: nunca vos conheci. Nunca. Não sei quem vocês são. Não sei do que se trata. Por isso que tem gente que está em Adão ainda e manifesta. Manifesta milagres. Por que consegue manifestar? Por que tem gente que consegue manifestar isso de maneira aí poderosa? Aí? Você ouve falar isso muito, né? Você vê esses telepastores aí e você vê milagres sendo manifestados o tempo todo, né? Milagres, você vê demônio. Vai de madrugada lá, liga a televisão para você ver lá. O show da fé lá, tanto demônio sendo expulso para tudo que é lado. Profecia, gente lendo a Bíblia, a palavra de Deus que é santa, ensinando, profetizando. Você vê gente expulsando demônio o tempo todo. Você vê gente operando milagres o tempo todo. Porque em teu nome, Senhor, há uma responsabilidade nessa questão de manifestação que está coligada ao nome de Jesus. É como se Jesus, pelo fato daquilo estar sendo feito no nome dele, em alguns momentos, Jesus, por olhar para a fé daquele que está ali se submetendo àquilo ali, quando Jesus olha para o coração daquela pessoa,
olha para a fé daquela pessoa, é como se Jesus, por misericórdia, aquela pessoa permitisse então que aquilo ali acontecesse, por causa do nome dele que está sendo usado ali. Então você é dele. Você é dele. Mas essa é uma convicção que só você pode ter. Eu não posso ter por você. Eu tenho por mim. Você só pode ter por você. Eu não posso convencer você de tê-la. Não posso te convencer de tê-la. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando ele foi crucificado, todos nós fomos crucificados. Amém? Então, por que eu estou falando isso o tempo todo, trazendo essa questão o tempo todo para você? Porque eu quero inculcar isso em você. É proposital isso que eu estou falando. Se eu ficar aqui o ano inteiro falando a respeito disso para vocês, inculcar isso. Galera, vocês morreram em Cristo Jesus. Para que vocês entendam isso, eu vou ficar aqui o ano inteiro. É o melhor método de ensino, é inculcar. Sabe por quê? Porque vocês vão empapuçar disso. Nunca mais nenhum 3 pontinhos vai convencer vocês do contrário. Porque vocês vão empapuçar disso. E o que eu estou apresentando para vocês é toda a base bíblica disso que eu estou apresentando. Para que vocês inculquem mesmo. Sabe? Pegue nojo. Não aguento mais ouvir falar de cruz. Vamos falar sobre outra coisa, por favor, Pipe. Foi igual quando eu falei sobre graça, né? Falei, de tanta graça que hoje os caras, não, pelo amor de Deus, Pipe, não fala mais sobre isso, que nós não aguentamos mais. 1 ano falando sobre graça, todo domingo falando sobre a graça. E agora eu quero falar sobre cruz, sobre redenção, sobre estar em Cristo, sobre o teu posicionamento em Cristo Jesus, para que você entenda em nome de Jesus a tua posição em Cristo Jesus. Em Romanos 6, volta lá para Romanos. A outra questão do porquê que nós não podemos mais viver no pecado. Não podemos mais aceitar o pecado na nossa vida, apesar de nós mesmos. Paulo está dizendo assim, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A teologia de Romanos está dizendo então que o poder do pecado não pode mais exercer domínio sobre a sua vida. Eu estava falando no retiro a respeito disso, né? Eu não vou ler o texto agora aqui, mas lá Pedro está falando que toda a tentação que você passa, toda ela, Deus dá o escape. Não virá sobre vós nenhuma tentação maior do que você pode suportar. E juntamente com isso, Pedro está dizendo que vai te dar o escape para isso. O que isso significa então? Significa que toda vez que você peca, o que acontece? Digamos assim, que o Pipe está lá diante de alguma situação, sei lá, né, esses dias, me ofereceram aí para trabalhar com política, por exemplo. Digamos que o cara chega para mim e fala, Pipe, eu vou ter uns 5 mil reais aí para você se envolver com política e você só precisa falar algumas mentirinhas ali. Tá ali. A tentação apareceu na minha cara ali. Dinheiro, poder, sucesso. E aí? Aconteceu ali. Digamos que eu cedo então, o Pipe, né? Deputado federal aí. Senador. Pior que tá, não fica. Hein? Menor que eu tirei, que eu acho que é você, cara. O que aconteceu? Quem estava no retiro, não lembra mais o que eu falei lá? Eu pequei por quê? Por quê? Porque eu quis. Porque eu quis. Entenderam? Porque eu quis pecar. Porque naquele momento ali, todo o pecado que eu e você passamos
Você que é renascido em Cristo Jesus. Eu estou falando para você que nasceu de novo. Você que passou pelo novo nascimento. Você que passou da morte para a vida. Você que morreu em Cristo Jesus e ressuscitou em Cristo Jesus. Eu estou falando para você. Você que tem a nova vida de Deus dentro de você, que faz parte de uma nova criação. Para você eu estou falando. Todo pecado que eu e você fazemos no nosso dia a dia, nós fazemos porque nós queremos pecar. Em nenhum momento o pecado que eu e você cometemos no dia a dia tem poder e domínio sobre as nossas vidas. Eu quero e eu peco porque quero pecar. Porque todo pecado, toda tentação, Deus me dá o livramento, e é isso que a palavra diz. Porque ou a palavra está mentindo, ou eu estou mentindo, dizendo então que foi o diabo que me fez pecar. Já viu gente que fala assim? Vai lá, faz a caca e fala, foi o diabo. É? O diabo deve falar assim, não tem nada a ver com isso, meu irmão. Sai fora. No teu caso, eu não tenho nada a ver com isso, porque você não me pertence mais. Então, para os nascidos de novo, estou falando uma coisa para vocês. Chega dessa cara de pau. Chega dessa sem vergonhice na cara. Está entendendo? Toda vez que eu faço uma caca na minha vida, a consciência plena de que aquilo foi uma escolha absoluta minha, que o diabo não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. E que isso tem tudo a ver comigo mesmo. Porque sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Se o velho Pipe foi crucificado, para que o corpo do pecado foi desfeito, Paulo está falando para o quê? Para que você não sirva mais a quem? Ao pecado. Então, se eu ainda estou servindo ao pecado, tem duas questões aí, então. Aí. Ou eu ainda estou em Adão, e portanto ainda estou debaixo de maldição, e portanto ainda estou debaixo do domínio do pecado. Ou eu estou em Cristo, mas eu estou fazendo isso porque eu quero. E Deus e o diabo não tem nada a ver com isso. Tem a ver uma coisa entre eu, comigo mesmo, para mim mesmo, consigo mesmo. Understandes? Fechou? Aí Paulo lá em Gálatas 2:20 vai falar assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí isso vai conflitar totalmente com essa ideia de que eu peco porque o diabo tem uma coisa a ver comigo. Se Cristo vive em mim, e o pecado se apresenta no meu caminho, e eu opto pelo pecado, ao invés de optar por não pecar, significa que aquilo foi uma escolha absoluta minha, de ir e pecar. Isso tem a ver com tudo na vida. Tem a ver com ódio, tem a ver com maledicência, tem a ver com carnalidade, tem a ver com tudo que acontece na nossa vida. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus, você não tem nem o que falar. Novamente, quero enfatizar isso de uma maneira assim, bem clara para você aqui. Se você não está em Cristo, você não tem nenhuma obrigação de viver a vida cristã. Porque você não tem como viver a vida cristã. É impossível um homem ou uma mulher que não é nascido de novo viver a vida cristã. A vida cristã só pode ser vivida por quem passou da morte para a vida. Para quem está em Cristo Jesus. E esses que estão em Cristo Jesus, toda a libertação para dizer não para o pecado está sobre ele. Ele pode dizer, não quero. Não quero. Com isso eu estou dizendo que você nunca mais vai pecar na sua vida? Não, não é isso. Só depende de você. Porque é uma exortação da palavra para mim e para a tua vida que está dizendo o seguinte: sede perfeitos, como seu Pai Celestial também é perfeito. Se isso não fosse uma possibilidade, por que Deus traria sobre a minha vida?
É possível viver uma vida de perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não por mim mesmo e nem por você mesmo. Mas em Cristo Jesus. Todo pecado que se apresentar no meu caminho, no teu caminho, você e eu podemos dizer não para ele. Não. Não quero. Claro que você tem que fazer alguns exercícios racionais em cima disso, né? Por exemplo, se você pegar a tua namorada, entrar num quarto, trancar a porta para orar. Meu irmão, olha, para Deus te tirar dessa, só se literalmente descer fogo do céu na hora e consumir os dois, né? Porque senão, filho, já era. Né? Sabe aquela tentação assim de que quando você vai falar mal de alguém, assim, na hora, todos vocês, eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui, que estão em Cristo Jesus, quando percebem que vão falar mal de alguém, o Espírito Santo, na hora, não fale, e você vai e fala. Comigo é assim. Na hora que eu vou morder a língua, quando vi a língua foi. E já sai veneno para tudo que é lado. Gálatas 5, 24. Olha só o que Paulo está falando novamente. E vocês vão repetir comigo. Eu vou falar e vocês repitam. E os que são de Cristo... Nossa, que muxeza. O velho aqui sou eu. Vocês são jovens. E os que são de Cristo... crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências. Cruz, credo, ouviu uns... Os caras não conseguem nem ler a Bíblia direito. Quem dirá interpretá-la. Por isso que sai heresia para tudo que é lado. Diz que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Então, galera, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem? Quem? Os que são de quem? Os que são de Cristo. Quem não é de Cristo, não crucificou porcaria nenhuma. Agora, quem é de Cristo, crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Duas questões com relação à morte e à ressurreição de Cristo. Com relação então ao sangue de Cristo, isso foi um ato único que Cristo fez e somente Ele fez. Não foi representativo o derramamento do sangue de Cristo. Por que não foi representativo? Porque o meu e o teu sangue jamais poderia ser, de alguma forma, derramado para cobrir o pecado. Porque o meu e o teu sangue é pecaminoso, é errado, tinha uma palavra que se usava, sujo, não, é outra coisa. Contaminado também não. Não, quando... Quase, estamos chegando lá. Mas depende de quem está aqui dentro, né? Então, depende da cadeira aqui, tem um grau de putreficação do sangue, né? Não, impuro, desculpa, essa é a palavra que o Santo Ângelo aqui encontrou. A palavra impuro. O nosso sangue, ele é impuro, então o nosso sangue não poderia ser derramado. Por isso que era necessário um sangue puro, porque os cordeiros que eram oferecidos eram puros, branquinhos, sem defeito. Não poderia ter defeito. E como eu e você, né, não temos defeito. Né? O altar de Deus não aceita porcarias igual eu e você. Não dá para ser oferecido. Chega ali no altar de Deus, tira esse lixo daqui de cima do altar. Isso não presta para nada. Só presta para ser jogado lá, sabe aonde? No Geena, que era o fogo, o lixão lá de Jerusalém. É cachimba, sei lá, não sei nem o que é isso, mas estou repetindo aqui. Tá certo? Então, com relação ao sangue, não foi representativo. Agora, com relação à cruz, foi. Por quê? Porque todos nós tínhamos que morrer. Então, quando Cristo morre, Ele atrai. Então, o sangue era puro de Cristo. A morte era inclusiva. Incluiu eu e você. Amém? Alguém não entendeu? Duvido que vocês entenderam.
O Cornélio ali, o loirinho ali, ficou perdidinho ali, ó. Olha lá, ó. Então a morte do Senhor Jesus é inclusiva, ok? E assim como também a sua ressurreição é inclusiva. Então tanto a morte é inclusiva, quanto a sua ressurreição também é inclusiva, ok? Quando ele morre, você morre nele. Quando ele ressuscita, você ressuscita nele. Quando ele derrama do seu sangue naquela cruz, é o sangue dele que é derramado. O meu não tem nada a ver com isso. É somente o sangue dele. Agora, a morte é a minha e a tua. E a ressurreição é a minha e a tua. Por isso que a primeira ressurreição já aconteceu. Há 2000 anos atrás. Eu e você ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? 1 Coríntios 15, 45 a 47. Estou quase terminando, gente. Às 2 horas aí, né? Termina. 1 Coríntios 15, 45 a 47. Ou alguém traga água aí. Ou aquele jovem novo na igreja ali, ó, lado do carinha ali. Diz assim, 1 Coríntios 15, 45 a 47. Assim está escrito, o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Amém? Então, há 2 tipos de natureza. Então, quando a gente nasce em Adão lá, nós herdamos toda essa questão terrena, certo? Por quê? Porque Adão é da terra. Então você herda tudo aquilo que veio desse homem que foi feito do barro, da terra. O segundo homem, o último Adão, que aqui está falando, esse vem do céu, não vem gerado de Adão. Por isso que essa preocupação tão grande em derrubar essa questão da virgindade de Maria, né? Tem gente que fala assim, mas não faz nenhuma diferença se Maria era virgem ou não era virgem, se Jesus veio do céu ou era filho literalmente de José. Claro que tem. Tem toda a diferença. Se Maria não era virgem e Jesus não foi um fruto do Espírito Santo, toda a teologia cristã da encarnação acabou. Foi destruída. Porque esse homem que nós estamos dizendo veio do céu. Foi gerado do céu. É divino. Foi gerado para uma nova criação. Aí começa a nova criação. Então, apesar de que ele assume toda a natureza humana como homem, quando ele sobe naquela cruz, ele assume todos nós. A Bíblia fala que naquele dia houve trevas, né? Houve trevas. Todo o pecado humano estava ali naquele dia. Ao ponto de Jesus falar assim, Senhor, Senhor, por que você me abandonou? A gente jamais vai conseguir entender isso. O que Jesus experimentou naquela cruz? Quando ele experimentou ser separado de Deus por causa de mim e de você. Naquela cruz. Então, a gente vem até ali, por meio de Adão, quando a gente ressuscita, então, Jesus traz essa nova vida, esse Deus, esse homem que vem do céu, que traz a natureza divina com ele, e ele morre, ele ressuscita, esse homem divino, começa então a dar a mim e você essa vida que é divina, ao ponto de Paulo falar assim lá em 2 Coríntios, esse texto é muito precioso que você entenda, lá em 2 Coríntios no capítulo 5, abre comigo lá, capítulo 5, versículo 1 diz assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, o que Paulo está falando aqui? Que esse teu corpo aí, que é a habitação que você e eu estamos agora nesse momento, que sofremos com a vida, com o todo que está acontecendo aí fora, esse corpo, se ele for destruído, o que acontece? O que há da parte de Deus lá nos céus? Vamos ler, querem ler? Não leram? Tem uma casa eterna nos céus, construída por mãos humanas? Não! Quando esse corpo é desfeito, há um novo corpo eterno, construído por Deus na eternidade.
Lá, na eternidade. Olha o que Paulo continua falando. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos do quê? Da nossa habitação celestial. Quando eu e você morremos, nós somos revestidos do quê? Quando esse corpo aqui é desfeito. Quando essa habitação minha é desfeita, eu sou revestido de um novo corpo, eterno, na eternidade. Amém? Então, quando Cristo ressuscita, Ele traz com Ele todo esse corpo, essa vida nova, essa criação nova que está lá, aguardando para que o nosso espírito, quando for desligado desse corpo, encontre essa habitação. Essa habitação, a Bíblia fala que quando Cristo voltar com os seus santos, quando Ele volta com os seus santos, Ele nos traz novamente com Ele, nós ressuscitamos então para a eternidade absoluta, já com esse corpo glorificado, com todos os mortos de todo que é lado, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que não morreram em Cristo, todos levantam do pó para toda a eternidade. E o que é interessante é isso, né? Lembra quando eu falei sobre o selo do Espírito? Que você tem, que quando você anda na rua, esse selo está em você e que Satanás sabe quem é você? A Bíblia não fala assim que os santos anjos, quando voltarem com Cristo Jesus, o que eles farão? Jesus fala assim que esses anjos vão separar o quê? As ovelhas dos bodes. Os escolhidos dos não escolhidos. Os selados dos não selados. Como é que os anjos sabem quem são? Se anjo não é onisciente. Como é que anjo sabe quem é e quem não é? Por causa do sangue e por causa do selo do Espírito Santo que está em cada um de você. Quando esse céu se abrir, você pode até tentar correr, negão. Que o anjo vai te buscar pelo fundo das calças. Vai te levar assim, ó. Shazam, vai dar um Shazam em você e vai levar você. Vai ser um Shazam para a eternidade. Vai te levar. Amém? Vocês entenderam? E o que vai diferenciar também é que na ressurreição, aqueles que estão vivos, na hora, os que têm o selo do Espírito, Paulo fala que vão ser revestidos de imortalidade, porque aquilo que é mortal precisa ser revestido do quê? Dessa habitação eterna. Então você vai estar vivo, quando Cristo se apresentar, aquilo que é eterno vai revestir você de eternidade. Porque você está vivo. Enquanto isso, os mortos em Cristo ressuscitam já com essa habitação eterna para toda a eternidade. E aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não têm o selo do Espírito, serão lançados no Geena para toda a eternidade, longe do Deus que os amou. Longe. Para toda a eternidade. Uma hora esse céu vai se abrir. Pelo jeito que o mundo está, não vai demorar. Me falaram de uma comunidade no Orkut, 2011. Pare de querer ser 2012. Muito boa, muito criativa. Só tem mais 2 anos, hein, negado? Depois disso, se Deus quiser, estou orando para que seja mesmo. Tomara que os maias, os astecas estejam certos. Ok? Alguém não entendeu? Alguém entendeu? Só o Diego. Tá bom já. Como o último Adão, Cristo é a soma total da humanidade. Como o segundo Adão, como o segundo homem, ele é a cabeça de uma nova raça. O último Adão nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, crucificado no meio de 2 ladrões. O segundo homem nasceu na ressurreição e vive para sempre. Nós morremos no último Adão e ressuscitamos no segundo homem. Cristo reuniu em si mesmo tudo o que era de Adão, levando-o ao julgamento e à morte, e na ressurreição trouxe a vida e a liberdade para sempre. Não foi como no Adão que Cristo ressuscitou, pois Adão falhou, mas como o segundo homem, Jesus, o Filho de Deus. Amém?
Jesus não ressuscitou como Adão. Adão, ele levou consigo naquela cruz. Matou bem matado. Matadinho. Matado mesmo. Adão foi morto com Cristo. Quando ele ressuscita como um segundo à criação. Não que Cristo tenha sido criado, não estou dizendo isso. Mas ele traz com ele uma nova criação, a qual eu e você estamos inseridos para toda a eternidade. Amém? Toda a eternidade. O último texto que eu quero ler em Romanos 6:5. Romanos 6:5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu vou repetir. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Morremos nele como o último Adão. Vivemos nele como o segundo homem. Morremos nele com a velha criação e ressuscitamos nele como a nova criação. A cruz é o poder de Deus que nos transfere de Adão para Cristo. Por isso que quando um cristão anda com uma cruz assim, no peito, aquele é o símbolo. Nós teríamos que usar dois símbolos, na verdade, né? Uma cruz e, de alguma forma, algo que representasse a ressurreição. Talvez o animal que mais represente, assim, o que acontece literalmente comigo e com você, são as borboletas ou mariposas, né? Para quem é mais macho, é mariposa, né? As mulheres são as borboletas e os homens os mariposos, né? Essa transição de você ser aquela lagarta, né? Aquela lagarta, e que você então passa por um processo parecido com a morte. Não literalmente, mas você passa por um processo chamado, muito parecido com a morte, né? Quando você fica ali, naquela espécie de incubação, e você então renasce com uma nova criatura, muito diferente daquilo que você era. Aquela natureza que você tinha, agora você é livre para voar. Mariposos e as borboletinhas. Amém? Quem é mariposo aí, erga a mão. Oi. Hoje, levanta a mão aí, meu amigo. Quem é borboleta, levanta a mão. Amém? Amém. Nós passamos por meio da cruz. Para encerrar, repita comigo. A cruz é o poder de Deus que nos transfere de Adão para Cristo. Amém. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai, pela revelação da Tua Palavra, Deus, porque como a gente precisa conhecer a Tua Palavra. Porque quando a gente não entende a Tua Palavra, Deus, a preciosidade da revelação da Tua Palavra, Deus, nós somos facilmente levados por toda sorte de doutrina, de ensino, Deus, que muitas vezes, Pai, nos rouba das Tuas bênçãos, das verdadeiras bênçãos que estão na Tua Palavra, Senhor. Quero Te louvar por essa noite, Deus. Te louvar, Deus, por nos trazer, Deus mesmo, o conhecimento da obra redentora de Cristo por meio da cruz naquele dia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos transferir de Adão para essa nova vida, Senhor. No Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém.